como é pensar sobre o tempo a partir da perspectiva fenomenológica e existencial. Como que é pensar sobre o que nos torna quem somos. Um ponto de partida para a gente pensar o que nos torna quem somos, segundo o existencialismo, é que nada nos define. Então, se nada me define, isso quer dizer que o meu passado, as minhas memórias, as minhas lembranças, a história que eu vivi até aqui não me definem também. Se nada me define, nada me determina, isso quer dizer que o passado não importa? Afinal de contas, se o passado não me determina, por que eu perguntaria sobre o passado? Por que eu buscaria pensar sobre a minha história? Por que eu olharia para as minhas memórias se nada disso do que já aconteceu comigo, do que já aconteceu ao longo da minha vida, me determina? Se ao me perguntar quem eu sou e como me torno quem sou, o passado nem me define, nem me determina, isso significa então que nós vamos esquecer o passado, deixar o passado para lá e olhar só para o que está acontecendo nesse momento, no agora, no presente? Como que é a nossa relação com o tempo quando a gente pensa dessa perspectiva existencialista? Dizer que o meu passado não me define não significa que o passado não tenha importância, não tenha influência. Afinal de contas, o passado, ele tem toda uma riqueza de momentos que foram significativos, de emoções que eu senti, de relações que eu vivi, de experiências que me marcaram. Uma coisa é eu dizer que algo não me define, outra é eu dizer que algo não tem importância. Então, pensando que o passado tem sim importância, vamos olhar para o passado e como o passado participa em como nos tornamos quem somos, ok? Se o meu passado não me define, qual que é o lugar do passado para o existencialismo? Outra ideia é que eu não tenho o meu passado. Geralmente, até pela própria forma de falar sobre o passado, o meu passado, parece algo que a gente tem, uma bagagem que a gente carrega, um baú de memórias em que a gente guarda lá as nossas lembranças. O passado parece uma coisa que a gente tem. Então, se até o momento a gente está vendo que para o existencialismo o passado não me define, o passado não me determina e que eu não tenho o meu passado, o que é o passado em nossas vidas? Para o existencialismo, eu sou o meu passado. Vamos prestar atenção no sou. Dizer que sou o meu passado não significa dizer que eu era o meu passado no passado. Não, eu sou o meu passado no presente. O passado não é algo que eu tenho, uma posse. A história que eu vivi, ela continua em mim. Ela se manifesta em mim. Ela se expressa em como eu me expresso. Olhar para como eu sou é olhar para o que do meu passado está presente em mim, como sou agora. Vou repetir. É olhar para o meu passado presente em mim, em como eu sou agora. Vou dar um exemplo assim bem simples. Eu aprendi a falar português.
né? Eu fui socializada, minha família, desde nenezinha eu aprendi a falar português. Eu sou alguém que agora está dando aula em português. Então, o meu passado, ele se manifesta, se expressa em como eu estou dando aula em português. Eu estudei psicologia, eu escolhi estudar psicologia, eu me formei em psicologia, escolhi fazer mestrado para dar aulas, né? Então, assim, tanto os meus estudos em psicologia, como a pós e a escolha da profissão de ser professora, fazem parte da minha história, fazem parte do meu passado e se manifestam no meu agora, se manifestam no meu presente. Eu sou hoje psicóloga, eu sou hoje professora e a minha forma de ser agora psicóloga e professora manifesta o passado no que eu sou. O passado está presente em como eu ensino. O passado está presente nas aulas que eu estou dando nesse momento, né? Então, a decisão de morar na cidade que eu moro, a decisão de estar em situações que estou pode ser passado, mas a manifestação dessa decisão ela se expressa, ela se presentifica em como eu vivo hoje. Então, olhem, o passado não é algo que está lá antes de mim, fora de mim, separado de mim. O passado, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu vivi, as coisas que eu escolhi se manifestam em quem eu sou. Então, uma ideia fundamental para a gente pensar o tempo no existencialismo é de que eu sou o meu passado, não é que eu tenho o meu passado, eu sou. O passado importa à medida em que ele se manifesta em nossas formas de ser. E o que mais nós temos a dizer sobre o passado? Vamos dar uma olhadinha em como o Sartre, no livro O Ser e o Nada, aborda essa questão do passado e do tempo. Ele diz assim: sou o meu passado, e se eu não fosse, o meu passado não existiria, nem para mim, nem para ninguém. Né? As minhas lembranças, elas não estão em lugar algum, né? A não ser em como eu falo sobre elas, como eu conto sobre elas. À medida em que eu falo das minhas recordações, elas passam a existir, a se manifestar, a se expressar no presente. Então, como que eu conheço o passado de alguém? Como que eu tenho contato com as memórias de alguém? À medida que alguém conta, à medida em que alguém traz em palavras no presente. Nosso contato com o passado, nosso contato com as lembranças e com as recordações está relacionado a como determinados elementos do passado, lembranças marcantes do passado se presentificam no relato de quem conta. Então, para que as pessoas tenham algum contato com o meu passado, saibam algo do que me aconteceu, isso quer dizer que esse passado se manifesta no que eu sou, em como eu me expresso agora. Então, é aí que está a ideia de que eu sou o meu passado. E se eu não fosse meu passado não existiria nem para mim, nem para ninguém. Já não teria qualquer relação com o presente. Quando eu trago uma lembrança, quando eu trago uma recordação, é como se o que eu vivi no meu passado se manifestasse no que eu conto agora, no que eu relato agora, no que eu expresso agora. Então, como que eu entro em contato com o passado de alguém? Quando a pessoa, no momento presente, me traz elementos daquele passado no relato, na narrativa, na recordação. Sou aquele por quem
meu passado vem a esse mundo. Vamos imaginar que agora eu decido contar algo da minha infância. Eu começo a contar qual era a minha brincadeira favorita, eu começo a contar como que era eu pequenininha brincando. Olha só, o meu passado está vindo aqui para minha forma de contar sobre mim mesma pequenininha. Né? A imagem que me veio no pensamento é o quanto eu pequenininha gostava muito de água, gostava muito de piscina, de mar, de nadar, e que eu ficava nadando e brincando enquanto nadava. Olha só, vocês não saberiam disso se eu não estivesse contando. Então, esses elementos do meu passado, eles vêm para esse momento da aula, para esse momento em que vocês estão ouvindo a aula, a partir do que eu no presente trago, o que eu no presente relato. Olhar para o passado é olhar para como o passado emerge, se expressa e se manifesta no presente da pessoa contando. Então, como diz Sartre, sou aquele por quem o meu passado vem a esse mundo. Pensar, então, o passado para o existencialismo é entender o que está colocado nesta frase aqui. O passado só existe à medida que se presentifica. Eu vou repetir. O passado só existe à medida que se presentifica. A gente não tem uma máquina do tempo. A gente não tem nenhum recurso que faça a gente voltar a uma semana atrás, a um mês atrás, a um ano atrás, a um minuto atrás. Quando eu falo do que aconteceu na semana passada, eu estou falando agora. Quando eu penso em como era há um ano, há 2 anos, eu estou pensando agora. Se agora eu falar da turma de vocês e falar como eu gostava das aulas do primeiro ano, a gente em círculo, fazendo várias discussões, os teatros que vocês apresentaram, olha só, a gente não está voltando lá naquela cena. Esse passado, ele está aqui com a gente agora, à medida em que ele se presentifica nas lembranças, à medida em que ele se presentifica no relato. Então, quando um psicólogo está ouvindo um paciente na clínica e esse paciente traz lembranças e recordações, é a mesma coisa, né? A gente vai ouvir aquele passado pensando que para a pessoa ter escolhido falar daquela lembrança, para a pessoa ter escolhido falar daquele momento, é um momento evocado no presente, que importa pelo que ele significa no presente. Eu poderia ter escolhido um monte de recordações, mas eu escolhi falar de vocês, do primeiro ano, das nossas discussões na sala, das apresentações de teatro, porque na aula agora, no meu presente da aula agora, o que me marca evoca essas lembranças. Então, o passado, ele existe à medida que se presentifica. A gente está muito acostumado a pensar o passado como algo que fica lá atrás. E, na verdade, o passado não é algo que temos. O passado é algo que somos e que se manifesta e que se expressa no presente, em como eu relato, em como eu narro esse passado no presente. Minhas lembranças dizem sobre o meu presente. Então, imagina uma pessoa que chega num primeiro atendimento na clínica com vocês e ela conta de uma lembrança com a irmã dela de quando ela estava na escola aos 6 anos de idade. Imaginem que nesses 50 minutos do primeiro atendimento, ela poderia ter contado sobre toda uma vida. Imaginem que ela tenha 25 anos. Ela poderia contar sobre os 25 anos. Ela poderia contar sobre como foi essa semana. Ela poderia contar sobre como foi o dia de hoje.
mas ela escolhe trazer uma lembrança dela e da irmã na escola aos 6 anos. Quando eu escuto essa lembrança, eu estou escutando algo lá de quando ela tinha 6 anos? Não, eu estou escutando uma lembrança que ela escolhe trazer agora, pelos conteúdos afetivos que essa lembrança desperta agora, pelos elementos que importam em como a pessoa se sente e se vê agora, pelo quanto essa lembrança carrega questões que são importantes de serem trabalhadas agora. Então, quando eu escuto as lembranças de alguém, essas lembranças dizem sobre o presente dessa pessoa e o quanto nesse presente ela escolhe trazer questões que foram vividas no passado. Mas de tudo que ela viveu no passado, nas horas passadas, semanas passadas, meses passados, anos passados, ela escolhe aquela lembrança. E quando que ela escolhe? No presente. Somos livres para o existencialismo o tempo todo. Então, mesmo quando eu me refiro ao meu passado, eu não estou me referindo a algo que me define e que me determina. Eu estou me referindo a uma escolha, ao que eu escolho trazer do meu passado, ao que eu escolho entrar em contato com o meu passado, ao que eu escolho lidar do meu passado. Então, seguindo o exemplo do atendimento clínico, quando alguém em um atendimento clínico traz uma memória, essa é uma escolha que tem muito a ver com o momento presente, que tem a ver com o que emocionalmente no presente é importante a pessoa lidar, o que emocionalmente no presente é marcante. Ser é escolher-se. E em meio a essas escolhas está o passado que eu sou, a história vivida presente em como eu vivo hoje. De tudo o que eu vivi durante toda a minha vida até esse momento, que faz parte e manifesta e expressa essa vida vivida, minha relação com o passado que eu sou, minha relação com a história que eu sou, minha relação com as memórias que eu sou também é de liberdade, também é de escolha, também é de entrar em contato com lembranças, recordações e conteúdos passados, à medida em que há ali um teor significativo agora, um teor significativo neste momento. Então a gente pode voltar nessa afirmação, agora que nós conversamos mais sobre ela, de que eu sou o meu passado. Em mim se manifestam muitas coisas da minha história. Muito do que eu estou dizendo agora, na verdade, tudo do que eu estou dizendo agora tem a ver com o que um dia eu li, o que um dia eu estudei, o que um dia eu escutei, o que um dia me ensinaram. Só que o que eu estudei, li, escutei e me foi ensinado não fica fora de mim, nem atrás de mim, num tempo atrás, num tempo fora. Fica aqui na experiência de quem eu sou, fica aqui no meu modo de ser, no meu modo de existir. Então o passado não fica lá atrás e o passado não fica lá longe, o passado está em como somos nesse momento, o passado está em quem somos. E o passado estando em quem somos, nós estamos sempre nos relacionando com o passado. Pensar na relação de uma pessoa consigo mesma é também pensar nessa relação da pessoa com o passado que faz parte de quem ela é. Me relacionar comigo mesma é estar em contato com o que da minha história, o que do meu passado faz parte de quem eu sou hoje. Assim eu não me desassocio do meu passado.
estando presente no que eu sou, há uma ligação entre como vivo e o que eu vivi. O que eu vivi se manifesta em como vivo. Até mesmo quando eu digo, não sou mais o que eu era. Quando eu digo, não sou mais o que eu era, há esse movimento de escolha, de liberdade, do tornar-se algo diferente do que foi. Mas quando eu me torno algo diferente do que fui, isso não significa romper a ligação do que fui. É a partir do que fui que agora eu sou outra. É a partir do que fui que agora sou diferente. Mesmo quando a gente muda, mesmo quando a gente se transforma, o passado continua parte do que somos. No sentido de que quando eu digo não sou mais o que eu era, a referência para essa mudança que vivo, a essa referência para quem hoje me torno, é o passado que vivi. Existe uma ligação com o meu passado para que eu veja em mim, reconheça em mim e perceba esse movimento da liberdade e da mudança. Olha como o passado está no que somos. E o passado está no que nos tornamos, inclusive quando nos transformamos. Inclusive quando olhamos para o passado, olhamos para o que fomos e nos diferenciamos. Diferenciar-se do que um dia fomos, olhar para as nossas lembranças e pensar como hoje sou outra, como hoje sou diferente, como hoje penso diferente, como hoje sinto diferente, não é romper com o passado, mas ter uma forma de lidar com ele, me diferenciando e me reconhecendo outra. E é possível me reconhecer outra, é possível me reconhecer diferente, porque sou livre. Há esse processo de que nada me define, nada me determina, e é possível me relacionar com o passado dizendo não sou mais o que era. Sartre dá um nome de nadificação. Vejamos o que nos diz Sartre. Todo processo psíquico de nadificação implica, portanto, uma ruptura entre o passado psíquico imediato e o presente. Ruptura que é precisamente o nada. Pelo menos, dir-se-á, resta a possibilidade de implicação sucessiva entre os processos nadificadores. Assim, a condição para a realidade humana negar o mundo, no todo ou em parte, é o que carregue em si o nada, como que separa o seu presente de todo o seu passado. A liberdade ao ser humano, colocando o seu passado fora de circuito e segregando o seu próprio nada. Olhar para o passado e pensar, aqui está o passado presente no que sou, inclusive quando me diferencio dele. É uma nadificação. Se nada me define, nada me determina, mesmo que eu tenha vivido de uma mesma forma por todos os dias da minha vida até ontem, mesmo que eu tenha feito uma coisa do mesmo jeito por todos os momentos da minha vida até há uma hora atrás, a partir do momento que a escolha é outra, sou livre e nada me define, nada me determina. Então, olhar para o passado e falar não sou mais o que era, tem esse nome para o existencialismo de nadificação. E isso tem muito a ver com a nossa atuação na clínica, da pessoa muitas vezes se relacionar com as recordações, com as lembranças, com os momentos passados, como algo que vai ter um peso de determinação de como ela vive hoje, de definição de quem ela é hoje. E não, para o existencialismo não. É possível olhar e pensar, não sou mais o que era. E para esse processo de dizer, não sou mais o que era, nós chamamos de nadificação.
Então, olhar para o passado e dizer nada me define, nada me determina, receberá o nome, então, de nadificação. E muito do processo clínico está nessa possibilidade de nadificar-se. O passado é um fato, ele aconteceu, ele existe, né? Nós passamos pelo passado. Para hoje eu chegar aqui e ser professora, eu passei por uma formação. Para hoje eu chegar aqui e ser psicóloga, eu passei por uma formação. Para hoje eu chegar aqui e falar a língua portuguesa, eu aprendi português. O passado é um fato. Mas a liberdade mostra que existe sempre essa possibilidade de separar-se do fato que é o passado. O passado não é algo que me determina hoje. Hoje eu sou como ontem era. Hoje eu sou psicóloga como ontem era. Hoje eu sou professora como ontem era. Hoje eu falo português como ontem era. Mas isso não é o passado me determinando. É eu escolhendo a partir do passado que faz parte de quem eu sou. Eu escolhendo como vivo a partir do quanto o que eu vivi está presente no que eu vivo. Mas pode ser que por toda a minha vida, até ontem, eu comia carne e agora eu decido ser vegetariana. Pode ser que por toda a minha vida, até ontem, eu tinha o hábito de assistir televisão antes de dormir e eu deixo de fazer isso. Pode ser que por toda a minha vida, até ontem, eu nunca tinha estudado francês e hoje eu começo. Então, o que vai se manifestar tem a ver com as minhas escolhas presentes. Eu posso sempre dizer de já não sou mais quem eu era. Olha como existe aí uma relação com o passado e a relação de como o passado participa em quem nós somos. Eu posso olhar para o passado e dizer: hoje sou como ontem era. Muito do que fazemos vem do nosso repertório, vem do nosso movimento de experiência vivida se manifestando na experiência presente, mas há também uma diferenciação quando eu olho para o que eu vivi e vejo a mudança, quando eu olho para o que eu vivi e vejo a transformação, quando eu olho para o que eu vivi e digo: já não sou mais quem eu era. Quando a gente escuta o passado, então, nós estamos escutando a relação da pessoa com esse passado. E essa relação pode envolver a nadificação. Muitas vezes, no processo psicoterapêutico, o nadificar-se vai ser um movimento importante. Muitas vezes, por mais que uma situação esteja difícil, a pessoa tem dificuldade de escolher fazer diferente, de escolher uma mudança. Então, eu posso estar numa convivência muito difícil com pessoas, eu posso estar numa situação profissional muito difícil, eu posso estar num relacionamento muito difícil, mas ter uma dificuldade de escolher porque pensar assim: nossa, mas eu vivo assim há tanto tempo, eu faço isso há tanto tempo, eu me relaciono com essa pessoa há tanto tempo, eu nem consigo imaginar como ser diferente, como fazer diferente. Quando vai mudar um hábito, né? Toda a dificuldade de mudar um hábito. Mas eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim, eu não consigo me imaginar diferente, né? Uma pessoa, por exemplo, que chega com uma queixa de timidez. Eu sempre fui tímida desde a minha infância, toda a adolescência eu fui tímida, a timidez é parte de mim, eu sempre fui assim. A pessoa chega com uma queixa de apesar de gostar muito, por exemplo, de se expressar, de escrever, ela tem um certo bloqueio e ela fala assim: eu nunca consegui escrever, eu acho que eu nunca vou conseguir, porque eu fico inibida, eu tenho dificuldade. Eu estou pensando nesses exemplos para a gente imaginar como às vezes as pessoas nos trazem as suas histórias e as dificuldades que enfrentaram nessas histórias como algo que as define, como algo que as determina.
E a terapia pode ser um movimento delas olharem para o que elas foram e pensar: nada me define, nada me determina. Eu posso olhar para o que fui pensando: não sou mais o que era. Né? Às vezes uma pessoa passou por diferentes relacionamentos e nesses diferentes relacionamentos ela sentiu sofrimentos parecidos. Então ela imagina que os relacionamentos inevitavelmente são assim. Ela imagina que isso é algo que define os relacionamentos. E o existencialismo vai trazer essa ideia forte de que nada define, nada determina. Olhar para como nós vivemos hoje é olhar para as nossas escolhas. A escuta do existencialismo é uma escuta de escolhas. Isso não quer dizer que as escolhas sejam fáceis. Isso não quer dizer que as escolhas sejam simples. Inclusive as escolhas de como nos relacionarmos com os nossos passados e as nossas lembranças. Dizer que a relação com o passado é de escolha não é aquilo, o que dá na cabeça eu faço, tudo quero, tudo posso, tudo faço. Não. Lembrem-se como a escolha no existencialismo ela é angustiante. Ao mesmo tempo, não há a escolha de não escolher. Não somos livres para não sermos livres. Então, como eu olho para as minhas memórias, como eu olho para as minhas recordações, como eu olho para o meu passado, tem muito a ver com escolha. Tem muito a ver com como hoje se manifesta o que é afetivamente importante, o que é afetivamente significativo para mim. Então, do que eu vivi, dos momentos vividos até agora, há uma escolha ali na relação com o passado. Então, o passado, ele não fica lá atrás, nem lá longe, nem lá fora. O passado faz parte de quem eu sou. O passado só existe à medida que se presentifica. Quando a gente traz uma lembrança, quando a gente traz uma recordação, o que acontece é que nessa lembrança, nessa recordação, algo do nosso passado se presentifica. Então, nessa perspectiva existencialista, vocês imaginando, escutando alguém, imaginando alguém contando algo do passado, o que vocês imaginarão é algo que a pessoa vai trazer no presente, presentificando questões vividas que hoje importam para ela, presentificando questões vividas que hoje são significativas para ela. E nós podemos dizer o mesmo em relação ao futuro. Quando a pessoa traz um plano, traz um projeto, um sonho que ela anseia alcançar, esse plano, esse projeto é trazido no relato se presentificando e tem um teor de motivação das escolhas presentes. Ouvir como alguém fala de um plano futuro é pensar no que esse plano nos diz sobre as motivações presentes, sobre o que move, o que estimula, em como a pessoa se enxerga e se imagina no presente. O existencialismo nos leva a ver que a relação com o futuro é uma relação de motivação. O passado não nos determina, o futuro também não, mas o futuro, olhar para o futuro, o que queremos ser, o que queremos alcançar, o que queremos viver, o que queremos escolher, nos move, nos motiva, se manifesta nas nossas escolhas presentes. Então, também falar de futuro, de projeto, de vontade, é falar de presente. Para o existencialismo, não existe sujeito sem projeto. Escutar uma pessoa é escutar o que ela anseia, o que ela visa alcançar, o que ela busca. Então, a relação com o tempo tem também essa relação do imaginar-se, do projetar-se, do visualizar-se como se almeja ser. As nossas escolhas têm muito a ver com esse futuro se presentificando por meio do projeto. Ser é lançar-se.
né? Existe toda essa ideia de pro existencialismo, quando a gente faz uma escolha, e ser é escolher-se, a gente se lança. Antes de eu entrar na água, né, antes de eu mergulhar na água, eu me visualizo, eu me imagino, eu me projeto mergulhando. Antes de eu morar numa casa, eu vou conhecer a casa pela primeira vez, eu imagino, eu visualizo, eu projeto como será morar nessa casa. Antes de me matricular no curso de psicologia, eu me visualizo, eu me projeto, eu me imagino estudando, eu me lanço naquela escolha de cursar psicologia. Hoje, estudando, faz parte das motivações de vocês visualizar-se, imaginar-se, ver-se sendo psicólogas e psicólogos. Então, a relação com o futuro é essa relação de escolha e do mover-se, do lançar-se. Então, olha só como que o existencialismo inverte o que nós estamos acostumados a pensar sobre o tempo. Para o existencialismo, não é o passado que determina o presente e o futuro. É o futuro que nisso da gente se imaginar, se visualizar, se projetar, determina, vou colocar determina entre aspas, porque nada nos determina, né? Mas o futuro move, mexe e transforma como a gente vê o presente e como a gente vê o passado. Essa importância do futuro, do projeto, de como uma pessoa se visualiza, se imagina, se lança, se projeta, tem muito a ver com essa ideia existencialista do ser é escolher-se. E nesse sentido, pensando que nos tornamos quem somos a partir do que escolhemos, e a nossa relação com o nosso passado e a nossa relação com o nosso futuro também é de escolha, né? A gente pode voltar lá no nosso exercício do não seria eu e pensar que as 5 frases que vocês escreveram inicialmente foram escolhas. Existe uma relação ali com as recordações, com as memórias de escolha. A relação com o passado, com o presente, com o futuro envolve escolhas. Então, como é voltar nas frases que vocês escreveram e pensar sobre esse foco existencialista nas escolhas? E pensar nessa compreensão existencialista do tempo, em que a gente olha tanto para o passado quanto para o futuro à medida que se presentificam. Como é pensar as nossas memórias e os nossos projetos presentificados. Então, aqui está a segunda parte do nosso exercício. Na primeira parte, a parte A, a proposta é escrever 5 frases que expressam coisas sobre você sem as quais você não seria você. E a segunda parte, a partir do que foi abordado na aula de hoje sobre o tempo, como é pensar nas 5 frases que você escolheu.